E aí, meu caro, como Boa vai? tarde, professor José Emílio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Sim, tô te ouvindo. Você me ouve? Estou lhe ouvindo um pouco baixinho, deixa eu ver se é o meu. Não sei se é no seu equipamento ou no meu aqui. Não, o meu tá no volume máximo, deve ser o seu, então. Um pouquinho baixinho, vamos ver o que nós podemos fazer de ajustes aqui. Para aumentar aqui. Aqui. E agora? Ah, melhorou, tá perfeito agora. Tá Como é que bom. estamos, professor? Tudo Tudo bem, bem? tudo bem. Coisa boa. Antes de mais nada, nossa satisfação pela sua disponibilidade para participar desse nosso projeto. O prazer foi meu de ter recebido o convite, e dar os parabéns hoje para todos os advogados, né, advogadas, o nosso dia, né, nós que sofremos tanto ultimamente nesse país, né, então, dar os parabéns a todos e continuar na luta, né, porque tá Com difícil, viu? certeza. Tá difícil, viu? Nossa Senhora. A gente, a gente tem que acreditar que dias melhores virão, né? Tomara, porque se piorar mais, aí fica impossível, viu? Porque tá É muito, complicado. tá muito difícil. A gente vai aguardar mais um minutinho enquanto o pessoal vai chegando ainda, daí a gente começa logo em seguida. Tudo bem, estou à disposição. É 17:02. Vamos aguardar mais um minutinho. O som tá bom, não? Vamos começando, né? Enquanto o pessoal está entrando ainda. Então, para quem está nos assistindo agora ou para quem vai nos assistir depois via arquivo de vídeo, deixando aí o boa tarde. Excepcionalmente, nessa semana estamos fazendo a nossa live da série Direito e Pandemia e Pós-Pandemia um pouquinho mais cedo, ao invés das 19 horas, 17 horas, a pedido do nosso convidado, o professor José Emílio, que depois tem compromisso, né, de aula, e registrar desde já a nossa grande satisfação de tê-lo como convidado, de tê-lo como expositor da live de hoje, e gentilmente aí se colocou à disposição para estar conosco aí na próxima hora, para desenvolver um pouco sobre esse tema, que é de grande urgência e atualidade. O tema de hoje é mídias digitais e liberdade de expressão, combate a discursos de ódio e fake news à luz da Constituição e dos direitos fundamentais. O professor José Emílio Medal Aromati, que está conosco na live de hoje, é mestre e doutor em Direito, professor da PUC de Minas Gerais e da Universidade de Itaúna, e também é autor de diversas obras. Inclusive, né, eu até vou pedir a ele que, em razão disso, antes dele partir para a exposição propriamente dita dele, que nos primeiros minutos ali ele faça uma breve apresentação do seu brilhante currículo, das suas principais obras, até para o público conhecê-las melhor e saber aí onde, né, como também ir atrás das obras específicas que possam ser de interesse para estudo e também para aprimoramento profissional. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra então para o nosso convidado. Por favor, professor José Emílio, esteja com a palavra. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, um prazer enorme estar aqui, né, por esse projeto da UAB de Novo Hamburgo. Agradeço muito o professor Henrique pelo gentil convite. Eu não gosto muito de falar de mim, não, sabe? Eu prefiro que as pessoas leiam meus textos e me descubram por meio dos meus escritos, né? Mas eu tenho um livro que é a minha tese de doutorado, defendida em 2007, e quando eu defendi essa tese, eu achei que ela ia morrer rápido, assim, que ela não ia ter vida longa. E, infelizmente, o mundo está tão maluco que ela está cada vez mais atual, que a minha tese é sobre liberdade de expressão e discurso de ódio na Constituição de 88, que vocês podem encontrar no site da Livraria Conhecimento, inclusive está com um preço especial de desconto. Então, vocês acessam lá conhecimentolivraria.com.br
e lá vocês encontram não só esse meu livro, mas os meus outros livros, né? Eu tenho um livro sobre direitos fundamentais, um livro de teoria da Constituição, e um que eu escrevi com o professor Flávio Pedron sobre teorias contemporâneas do direito, né? Trabalhando aí diversos autores que são, inclusive, muito caros à escola aí do Rio Grande do Sul, né? Como Dworkin, Alexi, enfim, vários autores, Gadamer, né? Que são autores aí bastante trabalhados pelas escolas, pelas faculdades aí do Rio Grande do Sul, né? Que é um centro de conhecimento aí, de produção do conhecimento jurídico, da filosofia, né? Nós temos aí excelentes nomes aí no Rio Grande do Sul, né? Então, para mim é uma alegria enorme ter recebido esse convite, né? Porque, na verdade, nós vamos falar aqui nada mais, nada menos do que minha tese, agora revigorada, né? Por causa das redes sociais, das mídias sociais, né? E o tema aí da liberdade de expressão, né? Do discurso de ódio e de como se proteger, né? Dessas violações de direitos fundamentais que ocorrem agora, né, por meio de mídias sociais, e não mais apenas por meio de livros ou de cartas ou e-mails, né? E aí, na verdade, a coisa se torna mais complexa, né, porque é mais difícil agora de você localizar esses discursos, né, em razão de uma série de proteções, né, que são necessárias para a liberdade de expressão, e esse é o grande problema, né? Nós estamos numa linha muito tênue entre a liberdade de expressão, a proibição de discursos odiosos, né? Que são de vários tipos, né? Discursos racistas, machistas, homofóbicos, transfóbicos, discursos contra a democracia, né? Discursos que visam acabar com a imagem, a honra, né, e a biografia de várias pessoas. Então, a expressão discurso de ódio ela vai ser também um guarda-chuva aí para abarcar diversos tipos de discurso, diversos tipos de práticas de violação de direitos fundamentais, supostamente abarcada, né, ou protegida por um direito fundamental que é a liberdade de expressão. Né? Então, talvez a gente pode começar tentando compreender de modo adequado o que seria a liberdade de expressão na democracia e por que é tão importante a liberdade de expressão na democracia. E aí eu quero fugir um pouco do que normalmente se coloca no Brasil, não só aqui, mas na Europa, nos Estados Unidos, né? Porque, em geral, quando se defende a liberdade de expressão como algo essencial à democracia, essa defesa ela vai se dar em razão de uma justificativa instrumental da liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é importante porque ela favorece o regime democrático. Ela é importante porque sem ela não há que se falar em democracia. E aí se faz uso normalmente de uma defesa já tradicional, pelo menos nos Estados Unidos, e que no Brasil entrou também, que é aquela ideia do mercado de ideias. Né? Então, se protege a liberdade de expressão para se promover um livre debate de ideias, um mercado de ideias. Essa expressão foi usada, pelo menos que eu tenho conhecimento, nos Estados Unidos, no início do século XX, por um juiz da Suprema Corte norte-americana, e de lá para cá a justificativa ela se tornou quase canônica, né? Nós encontramos essas justificativas, inclusive, em vários votos de ministros do STF, nas diversas causas, né? Nos diversos procedimentos em que o STF cuidou de compreender ou de tentar decidir sobre liberdade de expressão. Né? Na verdade, essa justificativa me parece pobre porque ela não explica, afinal, por que a liberdade de expressão ela melhora o regime democrático.
né? Então, essa justificativa instrumental ela acaba sendo falha nesse aspecto de não explicar adequadamente. Parte-se do pressuposto que se melhora, mas não se sabe por que se melhora o regime democrático. E aí, na verdade, eu prefiro uma outra justificativa, né, da liberdade de expressão, que é utilizada pelo filósofo norte-americano Ronald Dworkin, que é meu marco de pesquisa, né, com quem eu trabalho já há bastante tempo, que é a justificativa que pretende mostrar, na verdade, que não é que a liberdade de expressão ela seja instrumental ao regime democrático, mas que a liberdade de expressão ela é uma necessidade do regime democrático, ou é um dos direitos decorrentes da democracia. Se compreendemos adequadamente a ideia de democracia, nós vamos entender que democracia não é apenas voto, ou alternância de poder, ou eleições periódicas. Né? Se nós compreendemos o conceito moderno de democracia, fundado lá pelos norte-americanos e franceses durante as revoluções burguesas, nós vamos entender que na modernidade democracia é inseparável de um regime de direitos. Então, o que os norte-americanos nos legaram, talvez de mais importante, foi essa relação complementar entre democracia e Constituição. Né? Não é possível pensar o direito sem democracia, a democracia sem direito. Né? De modo que democracia, portanto, só pode ser colocada como uma democracia constitucional. Né? Não, e aí nós vimos recentemente, né, manifestações democráticas contra os poderes constituídos no Brasil. Não são manifestações democráticas, porque a base da manifestação democrática é o respeito aos próprios poderes constituídos, à própria Constituição, à própria condição de possibilidade de qualquer debate público. Né? Daí a necessidade de se pensar a democracia com Constituição e não contra ela. Né? Porque é por meio do direito que nós podemos exercitar os nossos direitos, inclusive o direito de manifestação nas mais diversas facetas. Manifestação política, artística, de pensamento, de informação, etc, etc, etc. Né? Então, pensar, então, democracia é pensar numa forma de vida em que direitos das pessoas são respeitados até para que essa democracia possa existir. Né? Então, por isso, né, que a liberdade de expressão, e não só ela, mas as diversas faces da igualdade são fundamentais para um regime democrático. Né? Daí porque não se pode pensar a democracia sem igualdade, liberdade, direitos sociais. Né? Afinal, como falar de uma forma de vida, de uma forma comunitária, em que as pessoas devem se enxergar como parceiras desse projeto coletivo, se não existe o respeito entre elas. Né? Se algumas pessoas estão condenadas a morrer de fome ou a sobreviver, e não apenas a viver. Né? Então, na nossa realidade hoje de pandemia, é cada vez mais importante lutarmos também por direitos sociais. E hoje aparece, de um modo muito claro, saúde. Né? Quer dizer, talvez se tivéssemos um sistema público de saúde melhor organizado, estivéssemos em melhor condição, em melhor situação nessa pandemia. Né? E aí a gente tem que pensar também como uma democracia constitucional, nessa perspectiva, como ela também, de alguma maneira, controla, né? e filtra as políticas públicas. Né? Então, o próprio espaço da política hoje ele está mediado, está intermediado pelo direito. Né? Se existe um espaço de liberdade do administrador e do legislador, esse espaço já não é mais pleno,
já não é mais completo, mas é um espaço agora intermediado pela própria Constituição, de modo que algumas políticas públicas são legítimas, outras não. Né? E aí é urgente revisarmos aquela emenda constitucional do teto de gastos, né? Porque da forma como está, nós não conseguiremos ampliar e melhorar o nosso sistema de saúde, educação, enfim, os nossos direitos sociais serão reduzidos de modo inconstitucional. A liberdade de expressão, portanto, ela entra aí, né, como esse direito de qualquer cidadão de expor suas ideias, né, de poder se apresentar, discutir essas ideias em igualdade de condição com os demais parceiros. Por isso que a liberdade de expressão, e não só ela, mais uma vez, ela é tão fundamental à democracia. Né? Porque, na verdade, é mais ou menos como perguntar o que veio primeiro, se a democracia ou a liberdade de expressão, se a democracia ou a Constituição. Né? São mecanismos que, na modernidade, nascem ao mesmo tempo. Né? Habermas vai falar de uma co-originariedade ou de uma equiprimordialidade. Né? Não tem como pensar um sem pensar o outro. Né? E aí a gente tem não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de informação, né? A liberdade de comunicação. Um capítulo fundamental do texto constitucional que até hoje não foi regulamentado, né? O capítulo sobre comunicação social. Né? A liberdade de imprensa, ela é fundamental. Né? No entanto, no Brasil, como muitos autores dizem, nós temos, na verdade, liberdade de empresa, não de imprensa. Né? Porque uma imprensa manipulada e controlada por poucos grupos, né? Na verdade, existe um oligopólio, né? Que é contrário ao capítulo constitucional do artigo 220 seguintes. Né? Enfim, uma série de direitos que decorrem dessa ideia de que nós somos livres e iguais, ou pretendemos nos ver assim, que somos parceiros, que estamos juntos em um projeto coletivo, que a busca de felicidade de cada um de nós, de realização individual de cada um de nós. E, nesse sentido, poder se expressar, poder apresentar suas ideias, suas opiniões, dialogar, aprender juntos, né, buscar a informação, divulgar a informação, são direitos fundamentais, né, porque sem isso nós não somos parceiros. Né? Sem isso, há uma ditadura. Né? Então, percebam que não basta apenas eleições periódicas, não basta apenas que essas eleições sejam relativamente limpas, né? Não basta apenas ter urna eletrônica, né? É preciso mais para que nós tenhamos um regime democrático digno desse nome. E aí é interessante a gente perceber, né, como no Brasil se confunde, de modo proposital ou não, liberdade de expressão com crime, ou exercício de direito com crime. Né? Como se no Brasil ainda confunde, né, essa ideia de que, bom, eu sou livre, portanto eu posso fazer o que eu quiser. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? E você está violando minha liberdade porque você está me limitando. Né? Como se o conceito de liberdade fosse o direito de eu fazer o que eu quiser. Como se nós vivêssemos separadamente, como se fôssemos ilhas e nós não nos tocássemos, nós não influenciássemos uns aos outros, as nossas vidas não se tocassem. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que essa liberdade limitada que as pessoas às vezes alegam ter, elas só existiriam se nós fôssemos Robsons Crusoés, vivendo cada um na sua própria ilha. Né? O conceito de liberdade ele está necessariamente vinculado à noção de igualdade, portanto, de respeito ao outro. Falar de liberdade, portanto, é falar em alguma medida de limitação, né? De controle, de restrição, porque a minha liberdade vai necessariamente tocar na liberdade do outro. A minha possibilidade de ação vai tocar na possibilidade de ação do outro. Né? Na verdade, aqui, mais uma vez, a ideia de respeito recíproco.
Eu sou tanto mais livre quanto mais o outro for livre também. Eu sou tanto mais igual quanto mais o outro for igual também. Nesse sentido, liberdade de expressão significa eu poder falar. E aí é paradoxal. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu falo. Né? Não é possível pensar, portanto, o exercício de qualquer direito, se não agregarmos a esse exercício a ideia de responsabilidade. Porque nesse exercício eu posso violar o direito de alguém. Né? E não só a liberdade, né? Não só o direito de liberdade, mas qualquer outro direito. Né? Então, pensar o exercício da liberdade de expressão implica, sim, se responsabilizar por aquilo que fala, né? De modo a evitar que, ao falar, eu possa violar o direito de alguém. Honra, imagem, vida privada, biografia, e até situações mais graves, né? Inclusive já criminalizadas ou exigidas a criminalização pelo próprio texto constitucional, o caso do racismo. Né? Quer dizer, a nossa Constituição ela exige para condutas mais graves a criminalização, os mandamentos de criminalização, mandamentos constitucionais de criminalização. Nós temos racismo, tortura, tráfico de entorpecentes, né? Organizações paramilitares e terrorismo. Né? Então, a nossa Constituição ela é um pouco contraditória, talvez, quanto ao direito penal, né? Porque, ao mesmo tempo que ela fala de um direito penal mínimo, né? De um conjunto de proteções ao cidadão em relação ao direito penal, por outro aspecto, ela manda também criminalizar. Né? Ela manda que o legislador crie tipos penais porque considera que essas condutas elas são extremamente graves porque violam direitos fundamentais e, portanto, devem ser criminalizados. Né? O caso da homotransfobia, né? Que, por interpretação, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é um caso de racismo. E aí, me parece que acertou, né? Mais um capítulo bonito nesse romance em cadeia para falar com o Dworkin, né? Então, liberdade de expressão significa, por um lado, falar o que eu bem entendo, sem dúvida alguma, mas, por outro lado, significa também responder por aquilo. Né? Quer dizer, nunca ninguém no Brasil alegou que os crimes de injúria, calúnia e difamação seriam inconstitucionais porque violam a minha liberdade de expressão. Né? Por que agora alegam que eu não posso divulgar o que eu quero nas redes sociais porque está violando minha liberdade de expressão? Então, agora nós vamos declarar inconstitucional os crimes contra a honra do Código Penal? Né? Não me parece, não há qualquer fundamento, né? A não ser uma tentativa de abuso do direito, que é algo também que faz parte. Né? Que nós somos modernos, então, muitas vezes nós usamos o direito contra o próprio direito. Né? Não buscando o exercício dos nossos direitos, mas buscando privilégios que nós não temos. E aí é claramente o caso né, mais contemporâneo que nós temos visto, né, dessa questão do discurso de ódio, né, dessas manifestações que buscam agredir, que buscam inferiorizar, né, que buscam negar a humanidade do outro. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também com a categoria discurso de ódio, e aí quem adquirir minha obra vai ver que eu não conceituo o que seja discurso de ódio, né? Porque toda conceituação ela é muito perigosa. Eu prefiro trabalhar com a ideia de um conceito interpretativo e, portanto, criar alguns parâmetros, talvez, e a partir daí a gente, em cada caso, saber se está ali em face de um discurso de ódio ou não. Né? Mas nós poderíamos dizer que um discurso de ódio é todo aquele que visa inferiorizar uma pessoa, uma categoria de pessoas, né? De negar a humanidade. Né? E algo também que tem sido muito comum, né? Não só no Brasil, isso até historicamente também,
discursos que negam a própria possibilidade de vida em comum. Né? Por exemplo, que pregam uma ditadura, né? Que pregam formas políticas que visam matar populações inteiras. Né? Então, são também formas de discurso de ódio, esses discursos que enaltecem a ditadura militar no Brasil, ou nazismo, ou fascismo, né? Que pregam o fechamento das instituições, né? Porque a democracia ela precisa de instituições para se defender. Né? Nós mesmos não somos capazes de sozinhos defendermos o nosso sistema democrático. Até porque, né, usando aí uma metáfora daquele professor norte-americano, John Elster, né, muitas vezes nós ficamos encantados com o canto da sereia. E até para isso também a Constituição serve, para que ela diga, opa, não, 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 não. Né, calma, vocês estão iludidos, vocês estão encantados. Então, ela também serve para nos amarrar, ela serve também para impedir, como disse certa vez Dworkin em um texto contra as medidas antiterror, né, lá dos Estados Unidos, Dworkin afirma que, num texto bem interessante, ele diz, muitas vezes nós estamos com medo, e com medo nós fazemos muita besteira. A Constituição serve, inclusive, para evitar que essas situações de pânico ou de medo coletivo, que a gente possa cair no precipício, em termos institucionais, em termos de comunidade, etc. Né? Então, o discurso de ódio não é só contra uma pessoa ou contra um grupo específico que vai negar a humanidade desse grupo. Né? Então, os discursos racistas, os discursos homofóbicos, transfóbicos, os discursos machistas, misóginos, enfim, as diversas formas de racismo, né, que nós temos, discursos contra comunidades específicas, né, regionais, como nordestinos, por exemplo, indígenas, quilombolas, enfim. Né, a maldade humana ela é muito plural e as pessoas são capazes de discursos assim abjetos, né, grotescos. Mas também esses discursos que visam enaltecer formas políticas que negam a própria humanidade de uma categoria enorme de pessoas que fazem apologia à tortura. Né? Enfim, nós temos uma pluralidade, né, de discursos de ódio, porque nós vivemos uma época, e isso não é só no Brasil, né? Isso infelizmente está tomando o mundo inteiro. Nós vivemos uma época, talvez, em que o ódio à democracia está aflorando. Né? E a gente precisa entender por que muitas pessoas têm ódio do sistema democrático. Talvez porque idealizaram demais, talvez porque acharam que bastava colocar no papel e todos os problemas estariam resolvidos. Né? Enfim, não sei, há uma ascensão autoritária, né, no mundo inteiro, o Brasil com Bolsonaro, os Estados Unidos com Donald Trump, a Hungria com Viktor Orbán, vários partidos neonazistas na Europa, né, e na Holanda, Alemanha, na Itália, enfim, né, países que nós achávamos que o regime democrático estava extremamente consolidado, estão tendo aí algumas turbulências, né? Então, e aí entra um complicador, né, que é a internet. Né, enfim, de novo, nós temos todo mecanismo ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é isso que a gente está fazendo agora. Né, do Henrique estar lá em Novo Hamburgo, eu estar aqui em Diamantina e nós podermos nos aproximar, dialogar, né, nos conhecermos pessoalmente, entre aspas, né, porque nos conhecíamos só de troca de mensagens, de estreitar laços mesmo tão distantes. Esse é o lado positivo. Né, de você poder baixar um texto na internet, de você abrir uma revista e ter acesso ao conhecimento que antes era muito mais complicado. Né? Na época que eu formei, eu tinha um problema de acesso à informação, ao conhecimento.
A internet estava apenas começando, 1997, 1995, né? E a gente tinha um problema que era não tinha acesso, era no máximo livro, e era uma dificuldade trazer livro estrangeiro, era assim, era terrível. Né? A partir dos anos 2000 para cá, a gente tem um problema oposto, nós temos excesso de informação. Né? A internet nos abriu o mundo inteiro. E ao abrir o mundo também abriu o que há de pior das pessoas. Né? O que há de mais ruim, de mais grotesco que as pessoas são capazes de fazer. E o que é pior, elas acham que porque estão na internet, estão numa rede social, elas são anônimas. E sendo anônimas, elas acreditam que elas podem, então, fazer qualquer coisa, que elas não serão responsabilizadas. Né? Vejam aí os diversos crimes informáticos, né, que aparecem. Né? Então, a gente tem, de novo, esse instrumento que pode levar para um lado positivo ou para um lado negativo. Né? E aí as redes sociais, a internet, né? Esses mecanismos, as mídias, a possibilidade da prática de crime. Né? E o que complica mais, né? Porque essas mídias sociais, essas mídias digitais, elas são controladas por grupos econômicos, por grandes grupos, que inclusive muitas vezes vendem, né, essas informações e vendem os seus espaços, inclusive para propagadores de ódio. Né? Nos Estados Unidos começou um movimento, né, contra essas mídias sociais, essas mídias digitais, Facebook, Twitter, Instagram e etc. Né? Para que essas mídias não aceitem empresas que pagam ódio. Né? O Facebook ainda está muito resistente, né, a essa prática de fazer um controle privado mesmo, né, criar um conjunto de regras. E o que é mais estranho, né, porque essas regras existem já, inclusive. Né? Então, o próprio Facebook, o próprio Twitter, eles têm um conjunto de regras que nós aceitamos quando nós nos inscrevemos nessas plataformas, mas eles são os primeiros a não cumprir as regras, porque aí o dinheiro fala mais alto, o lucro fala mais alto. Né? E aí nós temos uma dificuldade enorme por causa da... Porque agora a questão ela é mundial. Né? E aí tem todo o problema de tecnologia, de compreender como funcionam essas tecnologias, localizar o IP, localizar, enfim, coisas que nós juristas acostumados. Né? E que nós vamos ter que agora, a partir de agora, nós vamos ter que estudar, né, essas coisas aí de vieses cognitivos, de inteligência artificial, né? Porque, na verdade, essas redes não são redes, né? Elas são bolhas, porque são algoritmos que vão lendo as suas opções, os seus gostos, e vão te dando apenas aquilo que você gosta. Né? Então, na verdade, não é uma rede, é uma bolha. Né? O Facebook mesmo, você vê uma coisa e aí logo a seguir aparece uma notícia ou aparece um merchandising que você olha assim e fala, uai, mas que interessante isso, eu não tinha nem pensado. Né? Ou se você vai na Amazon, por exemplo, fazer compra, né, de livro, é interessantíssimo. Eu chego lá, compro um livro, aí logo a seguir, assim, por que você comprou esse livro? Aí vem uma pancada de sugestão de livro que eu nunca tinha imaginado e que eu olho e falo assim, nossa, mas que interessante, olha que é legal mesmo. E às vezes, se você não toma cuidado, você acaba fazendo uma compra gigantesca de um bocado de obra que você nem imaginava, porque o algoritmo te sugestionou, te sugeriu, e você, achando que está livre-arbítrio, vai lá e compra. Né? Então, hoje nós temos cada vez mais que nos preocupar com a tecnologia. Né? Existem diversos trabalhos interessantes já no Brasil. Aí no Sul, o professor Alexandre Moraes da Rosa tem trabalhado muito com a questão dos vieses, da teoria dos jogos. E, né, aqui em Minas, o professor Dierle Nunes, o professor Flávio Peron e Alexandre Bahia têm trabalhado muito também. Né? A escola aqui da PUC Minas, da pós-graduação, tem discutido muito o impacto da tecnologia no direito. Né? E é algo que agora a gente vai ter que estar muito antenado, muito preocupado, porque as tecnologias elas têm servido também para a difusão desses discursos
violadores de direitos, e nós temos que entender, junto com esses profissionais da tecnologia, como é que nós vamos reagir a esses discursos, como é que nós vamos chegar nesses responsáveis, né? Nessas pessoas, né? Enfim, então, o fato de estarmos em mídia eletrônica, o fato de estarmos em mídia social, né? Isso não nos dá um salvo-conduto para publicarmos qualquer coisa, para divulgarmos qualquer coisa, né? Nós temos que ter cada vez mais muita responsabilidade, né? E aí entra a questão também das fake news, né? De notícia falsa, que também é algo que sempre existiu, né? Quantas vezes a gente vê nos grandes veículos tradicionais de comunicação, às vezes eles fazendo meia-culpa, erramos, né? E faz a divulgação do erro, outras vezes nem tanto, algumas vezes demoram 30, 40 anos para dizer que erraram. O caso do Grupo Globo, né, ao apoiar a ditadura militar, só na década de 90 que eles fizeram um editorial muito envergonhados, né, dizendo desculpa, a gente apoiou a ditadura, foi errado e tal, né, mas também esses grandes grupos parece que eles não aprendem, né, e eles adoram um golpezinho para chamar de seu, né. Enfim, isso sempre existiu, mas, de novo, agora está potencializado, porque agora é mundial, porque agora o controle é muito mais difícil, porque nós estamos lidando com a rede mundial, né? Nós estamos todos conectados, né? Ou pelo menos uma parte da população brasileira, porque ainda temos uma exclusão digital no Brasil gigantesca, né? E essa pandemia, ela escancarou, né, para quem ainda não entendeu, né, ela escancarou que o nosso grande problema não é a corrupção, mas o nosso grande problema é a desigualdade social, né? Porque um país em que milhões de pessoas não têm nem acesso à água potável, né? Não tem acesso à água para lavar a mão, como é que vai combater coronavírus se não tem acesso para lavar, para se lavar, para tomar banho, para se higienizar, né? Então, o coronavírus ele vai escancarar o que há de pior na sociedade brasileira, que é o tamanho da desigualdade, que só tem aumentado de 2016 para, né? E como a nossa elite é a pior do mundo. Eu tenho dito isso para todos os meus alunos. Talvez o nosso grande problema, né, nós temos dois grandes problemas. Nós temos uma desigualdade que é talvez única no mundo inteiro, né? Talvez a gente perca só para os países africanos, em termos de desigualdade. E, além disso, nós temos uma elite que é a pior do mundo, né? Porque é uma elite, como diz o professor Gessé de Souza, e eu acho que eu travei. Temos um probleminha de transmissão, vamos aguardar enquanto o professor Omati retorna. Na confiança de que foi só um problema de transmissão e não teve aí nenhuma interferência corporativa do Facebook ou do Instagram. Não posso perder a piada. Aqui. Não, Professor José Emílio, bem-vindo de volta. Eu acho que eu só caí mesmo, é a internet, né? Eu não pude perder a piada, né? Eu falei, espero que tenha sido só um probleminha de conexão e que não tenha nenhum dedo do corporativo do Facebook aí. Tomara, pois é. Né? Mas, como eu dizia, o professor Gessé de Souza mostra nos seus livros mais recentes, né, que a nossa elite é escravocrata ainda hoje, né? Então, ao lado dessa desigualdade tremenda, terrível que nós temos, né, nós temos ainda uma elite extremamente terrível e violenta, era a pior do mundo, porque as relações ainda baseadas em escravidão, né? Afinal, o que é empregado doméstico? Né? Senão uma escravidão modernizada, né? Uma escravidão do século XX, XXI, né? Então, e aí a gente tem, de fato, um grave problema aí com a pandemia,
E isso tudo tem demonstrado como nós somos incapazes de lutar contra essa, né? Ai, tá difícil. Você me ouve? Estou ouvindo, perdi só o sinal de vídeo, professor. Voltou. Alô? Voltou, né? Voltou. Bom, então, nós temos aí uma dificuldade de fiscalizar e de controlar, né, essas mídias, porque são plataformas privadas com regras próprias. Nós temos uma legislação ainda que não, apesar de todo o avanço do Marco Civil da internet, né, mas ainda é pouco para o tamanho do problema, né, e na verdade, da difusão, né, quer dizer, nós estamos em rede de novo, né, nós estamos conectados, e aí vem, né, toda aquela proposta, né, a partir dos inquéritos de fake news, né, dos ataques que as instituições sofreram esse ano, e aí o Congresso Nacional tenta reagir rapidamente, né, tentando mostrar serviço, apresentando um projeto de lei que visa criminalizar as fake news, né, criminalizar essas notícias falsas divulgadas, e não só divulgadas, né, mas impulsionadas, não apenas por robôs, né, porque não são só robôs, mas existe agora não, já há algum tempo, né, um esquema de difusão dessas notícias, mais ou menos numa forma de uma pirâmide, né, em que poucas pessoas vão passando para outras pessoas que passam para outras, e isso é divulgado em massa. Né? Então, hoje o problema não é só apenas de robôs, de contas falsas, né? Mas até de contas verdadeiras que estão nessa pirâmide, que são responsáveis pela manutenção da prática criminosa e pela extensão e divulgação dessa prática criminosa. Né? E, mais uma vez, o problema não é tanto as fake news, né? Quer dizer, a gente tem que ver que tipo de fake news, né? Que tipo de informação. E aí, de novo, nós temos um problema, porque aí a linha entre o que é crime e o que é liberdade de expressão, ela é muito tênue. Né? O risco desse projeto de tentando fazer a coisa certa, acabar caindo numa censura, é também muito perigoso. E por isso que essa pressa do Congresso é também perigosa, né? Porque o parlamento é o espaço o espaço do debate, do diálogo, da discussão, de você chamar especialistas, de você refletir, né? E, portanto, é preciso ter calma, é preciso ter um pouco mais de tempo, né? Talvez o parlamento ele queira mostrar serviço, e nessa ânsia de mostrar serviço, pode, inclusive, aprovar uma norma com diversas inconstitucionalidades por estabelecimento de censura prévia, por exemplo. Né? Aí no sul do país, o professor Lênin Streck já tem escrito as suas colunas, o Senso em Comum, né? Ele já vem alertando sobre esses riscos, né? De você tentando, né, resolver um problema, você acaba criando um problema maior, né, de censura. Né? Então, a gente tem que ter muita calma, muito cuidado nessa discussão, nesse debate. Mais uma vez, chamar pessoas especialistas. E aí, quando a gente fala em especialista, normalmente nós no Brasil pensamos em alguém com um título, né, de doutorado ou com um título universitário, mas nessa área, principalmente nessa área de tecnologia, especialistas muitas vezes são adolescentes, né? São youtubers, são pessoas que estão e que nasceram e se desenvolveram e ganharam dinheiro nas redes. Né? Então a gente precisa, inclusive, também nos desarmar do nosso preconceito. Temos muito preconceito em achar que o conhecimento está apenas nas universidades, e ele não está só nas universidades. Né?
cada vez mais é socialmente difundido, né? E nessa parte de tecnologia, mais ainda, né? Quer dizer, são jovens aí, né, que muitas vezes sabem, né, em termos de tecnologia, sabem de coisas que nós nem imaginamos, né? O funcionamento dessas redes, o funcionamento das plataformas, enfim, tudo isso tem que ser muito debatido, tem que ser muito bem dialogado com a sociedade brasileira, para que a gente possa criar uma legislação, né, que de fato garanta a liberdade de expressão das pessoas, né, que de fato cumpra a sua função, né, da difusão de conhecimento, de informação, de troca de ideias, e que consiga evitar, né, a divulgação de notícia falsa, de informação que visa manipular a vontade das pessoas, né, porque o problema das fake news não é só uma notícia falsa, como eu tenho dito, né? Quer dizer, o problema do tiozinho do WhatsApp, para mim isso é tranquilo, beleza. Ele fica com a crença de que a Terra é plana, mas ela se move e ela é redonda, para lembrar do Galileu, né? O problema é dele. A questão é quando vem aquelas mensagens de WhatsApp, bomba, fulano de tal fez aquilo, partido tal fez aquilo. Informação sem qualquer respaldo, né? E aí, quando você pergunta para o sujeito que passou a mensagem, né, qual é a sua fonte? Né? Eu acho que é uma pergunta que nós temos que fazer cada vez mais hoje. Né? Receber uma informação, pergunta para qual é a sua fonte? Você viu isso aonde? Né? Qual foi o veículo que informou isso? E, em geral, as pessoas vão dizer, não, eu recebi do fulano. Eu falo, então, sabe, eu tenho mais o que fazer. Travou de novo? Tá dando uma carregadinha. É. O vídeo deu uma trancadinha. Voltou. Então, assim, cada vez mais Alô? exercitar. Né? Tá dando uma travadinha aqui de novo. Tá, peraí. Problema. Vamos aguardar o retorno do professor José Emílio. A conexão está nos dando um banho hoje. Faz parte. Já deve estar retornando aqui para a sala. Deixa eu ver. Aqui. Opa. Guardando. Vamos ver se Bem-vindo agora... de volta. vamos ver se agora vai. Né? Então, como eu dizia, a gente tem agora que exercitar cada vez mais esse senso crítico, né? De não aceitar essa informação que nós recebemos de WhatsApp. Né? Quer dizer, e começar a perguntar, tirou de onde? De onde veio essa fonte? Né? Agora, não sei se você sabe, a fake news preferida da extrema-direita brasileira é dizer que o 5G que está chegando é um complô da China para dominar o mundo. Não sei se você já viu isso. Né? Porque existe uma guerra comercial entre a Huawei, né, da China, com uma empresa norte-americana. Né? Então tem essa guerra comercial, sim. E aí a extrema-direita brasileira, que lambe botas do Donald Trump, começou a divulgar a ideia de que a China está querendo dominar o mundo, a começar pelo Brasil. E esse domínio do mundo, a começar pelo Brasil, o Brasil vai ser o primeiro, né? Vai se dar pela rede, pelo 5G. Né? E aí a gente tem que ter muita noção que tem sempre uma questão econômica por trás, ou quase sempre. Né? Então, na verdade, o que está por trás dessa fake news é a guerra comercial envolvendo Estados Unidos e China. E o Brasil está do lado, de modo subserviente, aos Estados Unidos, à empresa norte-americana. Né? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado,
né, com essas notícias que a gente recebe, e aí é principalmente por WhatsApp. Né? Me parece que esse projeto de lei aí das fake news vai ter um trabalho gigantesco em relação ao WhatsApp, porque é uma plataforma privada de troca de mensagem, e aí a gente vai ter que ter muito cuidado para, por exemplo, não instituir uma forma de controle, né? Das ligações, porque no final das contas o WhatsApp é uma forma de ligação também, comunicação telefônica. Né? Então, e aí a coisa é mais difícil, né? Quando entram essas plataformas de comunicação, como o WhatsApp e o Telegram, né? Que são os mais conhecidos, a gente vai ter uma dificuldade enorme aí de evitar a propagação dessas notícias, né? E desses discursos antidemocráticos e, portanto, inconstitucionais, para também, de novo, né, não jogar a criança fora com a água junto, né? Ao jogar água suja, você acaba correndo o risco de jogar a criança junto, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e ainda não há uma resposta, né? A gente ainda está buscando, a gente ainda está aprendendo, né? Tudo muito novo, né? Então, a essas novidades, né? Enfim, acho que era isso, e aí eu me coloco à disposição, caso você queira fazer uma, né, assim, estou aí à disposição para o pessoal perguntar também, né, para que a gente possa ter algum diálogo. Emílio, muito obrigado. A gente ainda tem 8 minutinhos. Aqui a plataforma do Instagram tem essa característica, né? Ele conta 1 hora certinho e daí derruba automático. Então a gente não pode queimar o horário, né? O assunto é super urgente e atual, então nós poderíamos facilmente aí, claro, você tem o compromisso de aula, né? Mas nós gostaríamos de ficar mais 1 hora tranquilamente tratando do assunto, mas temos a limitação do formato da plataforma, então temos aí mais uns 8, 7 minutinhos. Eu gostaria de fazer um comentário, eu vou aguardar caso alguém tenha alguma pergunta, daí eu vou dar preferência para perguntas de quem está nos assistindo, né? Mas nesse meio tempo, eu gostaria também de saber mais sobre a sua posição desse projeto da lei das fake news, porque eu li o projeto e eu tive sentimentos assim mistos em relação a ele. Porque, por um lado, parece que ele já tardiamente, né, já é uma coisa que talvez devesse ter sido pensada antes, mas ele se mostra como um esforço de trazer a responsabilidade esses conglomerados de tecnologia para que eles entendam que eles têm responsabilidades. Porque nessa década, essa década que passou agora, nos anos 2010, eles tiveram lucros recordes e eles contribuíram de uma forma muito negativa para um efeito disruptivo nas democracias ocidentais. Então, nada contra a livre iniciativa, nada contra esses conglomerados ganharem dinheiro através das suas conquistas tecnológicas e dos serviços que prestam, mas eles têm que colocar isso num contexto de responsabilidade social, né? Então, eu acho que nesse sentido o projeto ele parte de um pressuposto interessante. Por outro lado, ele parece não deixar muito claro de que forma que vão se estabelecer esses critérios. Basicamente, ele coloca algumas diretrizes, né? Mas quem vai atuar como uma espécie de juiz das questões do que pode e o que não pode acaba sendo esses conglomerados da iniciativa privada. Ou eles têm a orientação pela lei de que eles não devem discriminar, que eles não devem fazer uma censura com base em conteúdos, etc. Mas, em última instância, quem vai ser o primeiro juiz da causa nesses casos vão ser esses conglomerados da iniciativa privada. Isso gera deixa a gente numa situação assim de um desconforto, né? Sempre com aquela preocupação de que uma iniciativa que começa vinculada à democracia e à responsabilidade, que ela possa descambar para algum tipo de censura. Então, gostaria muito de ouvir mais sobre a sua leitura sobre esse projeto, como ele está dado até o momento. Eu concordo com você que existem essas contradições muito claras no projeto, e era até pior, né? O projeto ele era muito pior, né? Criava estruturas de censura muito claras, né? Exigência de CPF, exigência de localização, enfim, eram umas coisas assim malucas, né? Parecia uma polícia política.
deu uma melhorada, mas ainda há algumas questões não resolvidas ou mal resolvidas, né? Existe uma assessoria, né, que tem trabalhado muito forte na Câmara e no Senado desse projeto, né, que é capitaneada pelo professor Ricardo Campos, que está lá na Alemanha, né, que dá aula na Alemanha. Inclusive, ele usou como parâmetro, né, para a discussão a legislação alemã, né, de responsabilidade na internet. O problema é que quando chega no parlamento brasileiro, aí, né, um deputado bota o dedo ali, o senador bota outro dedo ali, e aí o que era para ser algo interessante acaba, assim, faz parte da democracia, é isso mesmo, né, mas, e daí por isso que eu falei que a coisa está muito assodada, né, ela tá assim, eles não estão querendo discutir muito, o que é um grande erro, né? Como se o Congresso brasileiro tivesse que imediatamente dar a resposta. E aí, de novo, a pressa, como diz o ditado, ela é inimiga da perfeição. Então, é preciso ter tempo, porque é uma questão extremamente complexa, extremamente difícil, né? Nós não, em geral, a gente ainda está tateando, né? Quando a gente fala de plataforma digital, de informação, a gente não sabe muito bem como isso funciona. Então é preciso ter um pouco mais de calma, um pouco mais de debate público, né? Até para que, e aí também é algo que os meios tradicionais de comunicação, eles têm esse papel também, né? De informar a população o que está sendo discutido, o que o projeto apresenta, né? Enfim, fazer um debate mais amplo também sobre o projeto, porque de fato, o risco de uma ditadura, né, ou de um controle ainda maior desses grupos privados é enorme, né? Quase uma jurisdição privada, né? Quase né, algo assim de uma jurisdição privada. Né? Então, na verdade, a gente precisa ter muita calma, né? Discutir melhor, debater melhor com os especialistas, né? Para que a gente não crie um remédio que acabe se tornando veneno, né, e que possa, portanto, prejudicar ainda mais o nosso sistema democrático, ao invés de ser uma forma de melhoria dele, né, de melhoria do debate público. Né, porque o debate público ele não pode ser feito com mentira, com xingamento, com grito. Né, a gente tem que ter um debate de ideias. E tudo que fake news não é ideia, né? Porque é só mentira, é só falsidade, existem interesses por trás dessas notícias, né? E normalmente as pessoas se deixam enganar ou são enganadas mesmo, né? Em razão dessas notícias. De fato, o tema ele é fantástico, ele abre muitas possibilidades de debate, né? A gente poderia discutir o inquérito das fake news, né? A gente poderia discutir ainda muitas e muitas outras coisas, mas, né, enfim, a plataforma só nos dá uma hora, né? Mas aí eu deixo mais uma vez o convite, né? Quem quiser, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, vocês podem me localizar, eu estou à disposição também, né? E foi maravilhoso, eu gostei muito, né? E fico muito grato pelo convite. Professor José Emílio, mais uma vez, nosso agradecimento pela sua disponibilidade, pela amabilidade do aceite ao nosso convite. Vamos querer lhe convidar outras vezes para participar de iniciativas aqui para sempre enriquecer o debate jurídico. Nosso agradecimento também a quem está nos acompanhando ou vai assistir o vídeo posteriormente aí, e dando os parabéns para todos os nossos colegas nesse Dia do Advogado, né, para que mesmo nesses tempos difíceis a gente comemore na medida do possível e aguarde aí que com certeza nós temos que ter dias melhores pela frente. Professor José Emílio, mais uma vez muito obrigado, um grande abraço e boa noite a todos.